Bom dia para quem está no Japão, boa noite para quem está no Brasil. Olá, Patrícia, seja bem-vinda ao nosso estudo, minha irmã. Deus abençoe. Amém. Eu vou pedir só para vocês clicar na telinha de vocês, deixar o microfone desligado. Clica na sua telinha, Patrícia, deixa o seu microfone desligado. Só você clicar. Isso, muito obrigada, minha irmã. Deus abençoe. Seja bem-vinda, Fabiola, minha prima linda, Adri, irmã Lourdes, Patrícia, sejam muito bem-vindas. A Lohana tá indo para São Paulo, acho que ela não vai conseguir entrar, porque na pista fica muito ruim a ligação, né? Então orem por ela, para que ela seja guardada, protegida pelo Espírito Santo de Deus, né? E que ela consiga fazer ali a comprinha dela para ela trabalhar. Amém? Vamos orar então. Hoje nós vamos entrar do versículo 12, né? De Gênesis até o versículo 20. E esse capítulo de Gênesis tá mexendo muito com a gente, tá nos entregando promessas, tá nos entregando passo a passo de como viver a vida mesmo, e tá falando muito sobre identidade, né? A Gênesis, né? Em especial sobre a vida de Jacó, tá falando muito sobre identidade, a nova identidade que Deus dá para nós em Cristo. Então isso está sendo muito transformador, está sendo muito fortalecedor para nós, principalmente nós mulheres que somos responsáveis pela edificação do nosso lar, né? Nós somos o pilar, nós somos a coluna. Nossa, Angelita, mas como assim? Sim, Deus deu essa responsabilidade para nós. Nós somos as edificadoras. Deus não falou assim, o homem vai edificar. Deus falou que a mulher tem o papel de edificar. Então, quando nós assumimos a nossa identidade que Deus nos deu e colocamos em prática, o nosso lar, ele vira ambiente de promessa, ele vira ambiente de cura, ele vira ambiente da manifestação do poder de Deus. Então, é isso que eu e você estamos recebendo aqui nessa manhã. Então, fique atenta. Se você, eu sei que tem muitas mulheres que estão indo trabalhar, eu sei que tem muitas mulheres que estão à noite já preparando aí os seus afazeres, mas eu aconselho você a fazer o quê? Todas essas mensagens nossas, você pegar o seu caderninho, anotar, né? Se você não puder agora, depois tire um momento para você anotar essas lições. Minhas irmãs, quando a gente anota, meu Deus do céu, como o Espírito Santo começa a trabalhar na nossa mente, no nosso coração, e ele vem trazendo à nossa memória a hora que a gente precisa usar esses conceitos, né? Usar essa palavra maravilhosa que ele está depositando de conhecimento no nosso coração. Então, esse é meu conselho para você. É assim que eu faço. Tudo aqui, ó, tá anotadinho. Aqui, ó. Aqui, ó. Minhas anotações. Quem depois vê o vídeo, ó, tudo anotado. Por quê? Porque eu quero aprender. E eu não quero só aprender, eu quero viver isso, né? Eu quero viver esse sobrenatural do Senhor. Amém? Então vamos orar, agradecendo a Deus e pedindo a Ele que nos dê um devocional impactante, para que a gente não saia daqui como a gente chegou, mas que a gente saia renovada, a gente saia cheia de esperança, cheia de orientação, também de confronto, porque o amor de Deus, ele nos confronta, o amor de Deus, ele nos protege, o confronto é um tipo de proteção do Senhor para nossa vida. Não é uma punição, não é porque ele quer nos desmascarar, não é porque ele quer nos entristecer, não. Quando ele nos confronta, é porque a gente está indo para o caminho errado. E o confronto faz a gente voltar, né, para o propósito, para o alinhamento do Senhor. Amém? Vamos orar. Ora aí no seu coração. Senhor, eu quero hoje ouvir o Senhor. Eu quero que o Senhor mude meus conceitos, eu quero que o Senhor mude a minha mente. Fala comigo em cada palavra que nós formos ler aqui e que o Senhor for depositar aqui no nosso coração. Senhor Deus, maravilhoso Pai, obrigado, Senhor, por tanto amor que nós estamos desfrutando. Obrigada por tanto discernimento que o Senhor está depositando no nosso coração. Obrigada pela santificação que o Senhor está trazendo na nossa vida. Obrigada, Senhor, porque a nossa mente está sendo renovada todos os dias e nós estamos experimentando a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Senhor, que maravilha estar na Tua presença. Não queremos sair da Tua presença, Pai. Nós queremos estar na Tua presença. E hoje nós estamos aqui rendidas, reconhecendo que somos falhas, que somos fracas, que somos pecadoras. Mas
agradecidas ao Senhor porque a tua graça nos alcançou. E é pela tua graça que nós estamos aqui, pela tua misericórdia que nós estamos aqui diante do Senhor, para ouvir a tua voz, para receber a nossa porção de maná, do maná que o Senhor tem para o nosso coração hoje. Fala conosco, papai. Fala individualmente com cada mulher que aqui está. Restaure as nossas forças, revigora a nossa alma, traga-nos a esperança. Tantas mulheres que estão com a esperança perdida, que estão desanimadas. Mas, Pai, nós sabemos que o Senhor é o Deus que renova, que restaura, que cura. Nos ajuda, Senhor, a nos posicionar em identidade, na identidade que o Senhor nos criou para ser. Mulheres sábias que edificam o nosso lar, mulheres que promovem o ambiente para que a promessa chegue, mulheres que cozinhem com responsabilidade de saber o alimento que nós estamos colocando na nossa mesa para abençoar os nossos esposos, nossos filhos, nossos entes queridos. Pai, em nome de Jesus, abra os nossos olhos. Nós precisamos ver. Nós precisamos ver as tuas promessas. Nós precisamos tomar posse das tuas promessas. Nós precisamos tomar posse da identidade que o Senhor já escreveu no céu para nós. Não nos deixa viver como escravas do pecado. Não nos deixa viver como escravas da queda, porque o Senhor Jesus já veio. Ele já nos libertou. E a tua palavra diz que quando o Filho nos liberta, verdadeiramente nós somos livres. Então nós queremos viver essa liberdade, Pai. Se existem áreas de nossas vidas que ainda estão escravizadas, que ainda não estão libertas, que ainda estão no caos, Pai, que ainda está vivendo na ansiedade, que ainda está vivendo, Senhor, na escuridão, que ainda está vivendo naquele caos lá do Éden, onde havia trevas, no abismo, Pai. Pai, em nome de Jesus, que haja libertação hoje, que haja uma nova esperança hoje no nosso coração, Pai. Em nome de Jesus eu oro, agradecida. Amém. Amém? Pega a sua Bíblia, se você tiver, se você puder. Eu já tô aqui com a minha. Pegue o seu marca-texto. E vamos ler. Gênesis capítulo 33, do versículo 12 em diante. Diz assim a palavra de Deus. Então disse Esaú: vamos seguir em frente, eu o acompanharei. Jacó, porém, disse: meu senhor sabe que as crianças são frágeis e que estão sob os meus cuidados, as ovelhas e vacas que amamentam as suas crias. Se forçá-las demais na caminhada, um só dia que seja, todo o rebanho morrerá. Por isso, meu senhor, vá à frente do seu servo, e eu sigo atrás, devagar, no passo dos rebanhos e das crianças, até que eu chegue ao meu senhor em Seir. Esaú sugeriu: permita-me então deixar alguns homens com você. Jacó perguntou: mas para que, meu senhor? Para que, meu senhor? Ter sido bem recebido já foi o suficiente. Naquele mesmo dia, Esaú voltou para Seir. Jacó, todavia, foi para Sucote, onde construiu uma casa para si e abrigos para o seu gado. Foi por isso que o lugar recebeu o nome de Sucote. Tendo voltado para Padã Arã, Jacó chegou a salvo à cidade de Siquém, em Canaã, e acampou próximo à cidade. Por 100 peças de prata, comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, a parte do campo onde tinha armado o acampamento. Ali edificou um altar e chamou de El-Eroi Israel. El-Eroi Israel. Amém. Amém. Glória a Deus. Versículo 33 lido. E agora nós vamos explorar ele, versículo por versículo. Capítulo 33 terminado de ler. E agora nós vamos explorar o que esse texto tem para nos ensinar. A gente começa aqui no versículo 12 com a Esaú falando, né? Eles já tinham se reconciliado, né? Já tinham se abraçado, o medo de Jacó já tinha passado, Deus já tinha transformado aquele encontro em bênção.
e eles se reconciliaram. Mas há algo importante aqui que a gente precisa ver. Essa fala de Esaú, disse Esaú: caminhemos e partamos e eu irei adiante de ti. Esaú convida Jacó para segui-lo, oferecendo-se como um guia. E a palavra hebraica usada aqui para partamos indica assim, um avanço em marcha. É uma oferta aparentemente generosa, mas carrega a expectativa de caminhar no mesmo ritmo, algo que Jacó já não pode fazer mais. Então, o que nós tiramos para nós aqui como lição? Que nem todo convite é uma direção divina. Nem toda companhia combina com o tempo que Deus estabeleceu para mim e para você. Quem tem promessa precisa saber quando recusar até gentilezas para proteger a nossa rota. Não é um desprezo, é discernimento. Jacó teve esse discernimento aqui. Jacó já não chamava mais Jacó. Jacó já era Israel. E Israel tinha uma identidade. Ele tinha uma promessa, ele tinha um propósito. Esaú já não tinha esse discernimento. Esaú convida para caminhar junto. E aqui nós aprendemos uma lição muito importante, que reconciliação não quer dizer que a gente precisa caminhar com a pessoa. Quando a gente se reconcilia com alguém que nos feriu, que nos machucou, que nos prejudicou, não precisamos. A reconciliação, sim, é necessária, né? Mas a reconciliação não quer dizer que nós precisamos trazer de novo a pessoa para dentro da nossa casa, trazer a pessoa para viver junto com a gente, conviver com aquela pessoa. Olha só, aqui nós aprendemos isso, que Jacó teve esse discernimento. Ele se reconciliou, ele era irmão. Quanto tempo eles tinham ficado longe? Você acha que não tinha esse sentimento no coração dos dois de ficar junto, de caminhar junto? Mas não. Jacó teve o discernimento do céu. Ele tinha uma promessa. E para ele proteger a promessa, ele recusa. Mas ele recusa, nós vamos ver aqui com sabedoria. Olha só, verso 13 vai dizer: Jacó, porém, lhe disse: meu senhor sabe que os filhos são tenros e que eu tenho gado que cria e que se eu forçar eles demais, eles morrerá tanto o rebanho num só dia. Então Jacó, ele traz uma resposta com sabedoria. Ele não fala pro seu irmão: não, não vou com você não, porque agora eu sou Israel, porque agora eu tenho uma promessa. Ele não revela isso. Ele tinha no coração dele a certeza da promessa. Mas olha a resposta que ele dá. Ele consegue se esquivar, ele consegue sair, né? Com verdade, né? Porque de fato a justificativa dele é baseada na fragilidade dos seus filhos e dos seus rebanhos. E ele não apressa o processo para caminhar, para acompanhar Esaú. Jacó, ele entende que a sua missão tem um ritmo diferente. E o que nós aprendemos aqui? Que há coisas que Deus nos deu que não aguentam um passo apressado. Forçar o ritmo é matar a promessa no meio do caminho. Às vezes, nós precisamos entender a promessa no passo a passo. Entender a promessa no que está acontecendo no passo a passo da nossa vida. Quantas vezes a gente quer apressar o ritmo e atropelar tudo que está acontecendo, a gente não observa os feedbacks que a vida está nos dando, não observa. O que é isso, Angelita? Os feedbacks que a vida está nos dando. Minha irmã, um comportamento do seu esposo, do meu esposo, é um feedback. Um comportamento dos nossos filhos é um feedback. Um comportamento dentro do nosso lar é um feedback. E muitas vezes a gente não para observar isso. E aí a gente vai embolando e vai no ritmo da vida, naquele automático, sem parar para orar, sem parar para pedir Senhor. Lembra que nós recebemos do Senhor que Jacó, ele luta com Deus a noite inteira para poder receber a nova identidade dele, que é passar do nome de Jacó para Israel. Que Jacó significava usurpador, enganador, mas ele passa para a identidade de Israel, que chama andar na presença, andar face a face com Deus. Quantas vezes nós temos lutado com Deus em oração, uma noite inteira, para que Deus nos dê essa nova identidade, uma identidade que perceba a presença de Deus, uma identidade que perceba os feedbacks que a vida tem nos dado, para que nós nos tornemos mulher de oração, mulher que coloca a nossa família na presença de Deus,
Nós somos essas mulheres, minhas irmãs. Eu e você somos responsáveis por proteger o ritmo daquilo que Deus nos confiou. Apressar para agradar é pôr a geração em risco. Viver apressada. Quantas de nós falam, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para preparar uma comida gostosa. Eu não tenho tempo para parar e conversar com meu esposo. Eu não tenho tempo para observar o meu filho, o comportamento dele. Minha vida é muito corrida. Eu não consigo fazer isso. Quantas vezes nós estamos colocando a promessa em jogo? Nós estamos colocando a promessa em risco. Eu e você somos edificadoras. Não podemos esquecer disso. Nós é que edificamos o nosso lar. Se o nosso lar não está edificado, isso é colheita da nossa falha em não nos posicionar. Amém? Versículo 14 diz assim: passe o meu Senhor adiante do meu servo, e eu seguirei vagarosamente, conforme o passo do gado e das crianças, até chegar o meu Senhor e sair. Olha só, Jacó escolhe a retaguarda. Ele afirma que ele vai seguir vagarosamente. Em hebraico, essa palavra ela é um passo suave, de acordo com o passo dos meus pequenos. Embora Jacó está dizendo aqui que ele vai para Seir, ele não vai. Olha só, ele fala para ele, pode ir na frente que eu já vou te seguindo, eu vou chegar lá depois de você. Isso, ele tem o discernimento de não ir para lá. Então, o que a gente aprende aqui? Que quem tem a visão não se impressiona com a velocidade. Ou seja, Jacó está mais preocupado com a preservação do que com a aparência, né, da aliança. Às vezes, ali, se ele não tivesse tido discernimento, ele poderia pensar, nossa, deixa eu ir logo para me chegar lá com meu irmão lá em Seir, porque se ele for na frente, ele vai tomar sei lá. Se ele não tivesse a visão da promessa, ele poderia estar com o coração turbulento, né? Quantas vezes isso acontece com nós? A gente vê as pessoas indo na nossa frente, a gente vê as pessoas atropelando ali a sua vida e conseguindo isso e aquilo, mas quando a gente vai olhar para a vida dessa pessoa, tá totalmente destruído o lar dela, tá totalmente destruída a casa dela. Ela posta lá diariamente no Instagram o sorriso, posta diariamente lá a vanglória, mas o coração dela tá oco, o coração dela tá vazio das promessas de Deus. Ela nem sabe que ela é a mulher que edifica a casa. Ela nem sabe que ela é o sal da terra, a luz do mundo. Ela nem sabe que ela é a embaixadora que representa Jesus dentro do lar dela. Ela nem sabe disso. Angelita, mas você tá falando isso porque você não sabe o que eu vivo no meu lar. Minhas irmãs, todas nós temos problemas. Todas nós temos dificuldades. Mas as nossas dificuldades, elas são vencidas em oração. Não é o nosso falar, não é muitas vezes o nosso agir vem quando Deus manda a gente agir. Mas quantas vezes nós temos agido sem Deus mandar e nós temos afastado os nossos esposos, os nossos filhos da presença de Deus? Há momentos em que eu e você precisa deixar o outro ir e proteger o passo da nossa promessa. Isso não é fugir, isso é pastoreio, isso é discernimento, isso é obediência ao Senhor. Nós precisamos focar. A nossa primeira empresa, a nossa primeira vitória é dentro do nosso lar. Não adianta a gente ser uma mulher de sucesso lá fora e ter um lar destruído. Ser uma mulher briguenta, uma mulher que vive gotejando, reclamando dentro do lar. Será que nós estamos fazendo isso? Será que nós não estamos recebendo a promessa de Deus porque nós estamos sendo mulheres mimizentas, que implica com tudo, ao invés de edificar, ao invés de trazer cura, ao invés de falar palavras sábias dentro do nosso lar, que geram um ambiente de promessa, que geram um ambiente, porque nós já entendemos que a mulher sábia é aquela mulher que fala dentro do seu lar aquilo que ela quer viver. Ela não reclama aquilo que está acontecendo.
Ela não reclama aquilo que ela tá passando. Ah, tô passando uma crise no meu casamento. E ela fica ali, ai, meu casamento tá ruim. Ai, meu casamento é isso. Minha irmã, para de reclamar aquilo que você tá vivendo. E profetiza aquilo que você quer viver. Confessa diante do Senhor, igual Jacó confessou aqui. Senhor, eu tô com medo, me livra da mão do meu irmão. Confessa diante do Senhor. Senhor, meu casamento tá assim. Mas eu sei que não é esse casamento que o Senhor quer pra minha vida. Então, ajusta o meu casamento conforme a tua vontade. E se há coisas que eu preciso fazer, se há ações que eu preciso fazer, coloca no meu coração. A mesma coisa com a maternidade, a mesma coisa com as finanças, a mesma coisa em todas as áreas da sua vida, com o seu negócio. Nós precisamos, minhas irmãs, ser mulheres sábias para edificar o nosso lar. Temos que parar de ser mimizenta. Temos que parar de reclamar. Temos que parar de murmurar. A murmuração, nós já fizemos até uma série aqui, que a murmuração, ela traz o anjo destruidor para dentro do lar. Ela traz o anjo destruidor. Meu Deus do céu. Você sabia disso? Quem sabia? Vai com Deus, irmã Lourdes. Deus abençoe você, minha irmã. Quem sabia? Quem sabia que a murmuração, ela traz um anjo destruidor para dentro do seu lar? Quem puder, escreve aqui para mim. E quem não sabia, a partir de hoje, se murmurava, para de murmurar. Use a sua boca para profetizar. Amém? Use a sua boca para profetizar. Vai com Deus, Dri. Deus abençoe. As mulheres saem porque elas já estão entrando no serviço, viu, minhas irmãs? Depois elas terminam de ver o devocional. As que estão aqui no Japão, principalmente, né? Versículo 15 vai dizer assim: respondeu Esaú, então deixarei contigo alguns dos meus homens. Jacó, ele retruca, ele não aceita. Para quê? Basta que eu ache o seu favor aos olhos do meu senhor. Ou seja, para quê? Não precisa, pode levar os seus homens. Você já me perdoou, a gente já se reconciliou. Esaú aqui está tentando manter um tipo de controle sobre Jacó, ao sugerir essa escolta, essa suposta escolta, né? Mas Jacó, ele recusa com elegância. E ele não precisa de vigia, ele precisa de liberdade. É um sinal de que, embora reconciliados, seus caminhos não devem se confundir. O que nós aprendemos aqui? Que nem toda reconciliação exige a convivência, que eu acabei de falar. O favor recebido não é motivo para abrir mão do governo. Às vezes, a reconciliação com uma pessoa, e principalmente uma pessoa que manipuladora, uma pessoa que sabe manipular situações, às vezes ela vai tirar o nosso governo, o governo da gente seguir uma promessa. Será que eu e você pode andar em paz com alguém sem andar colada a ela? A maturidade está em reconhecer que a reconciliação não significa dependência. Às vezes a gente se reconcilia com uma pessoa que a gente gosta muito, que a gente queria muito estar perto, e a gente cola nessa pessoa e a gente às vezes para de viver a nossa promessa. Então, entendemos aqui, nesse texto, nesse versículo, que nem sempre a reconciliação é um sinal da gente andar junto com essa pessoa novamente. Vocês já sabem aqui que eu tive problema com a minha prima no meu primeiro casamento e eu perdoei ela, eu me reconciliei com ela, eu abençoo a vida dela, eu oro por ela, mas ela não anda mais comigo. Eu encontro ela lá na casa da minha mãe, eu trato ela muito bem, eu dou presente pra ela, mas ela não anda mais na minha casa. Ela não anda mais comigo. É minha prima, é meu sangue. Ah, Angelita, então isso daí quer dizer que você não perdoou ela? Não, perdoei sim. Perdoei, eu não tenho mágoa nenhuma dela mais. Muito pelo contrário, quando eu vejo ela, eu abençoo a vida dela, eu oro por ela, mas eu sei que ela não é uma pessoa para andar junto comigo. E você também precisa ter esse discernimento. Quem são as pessoas, né, que você se reconciliou e que às vezes está colada em você de novo
e tá te impedindo de viver a promessa. Precisa ter esse discernimento. Versículo 16 diz assim: assim voltou Esaú naquele mesmo dia a Seir. Então Esaú, ele segue para Seir, que é a região onde ele estabeleceu a sua linhagem, que depois foi chamado de Edom futuramente, né? E a reconciliação aconteceu, mas os destinos permaneceram distintos. A paz, nós aprendemos o quê? Que a paz não obriga a gente a alinhar visões. Olha só, o céu selou perdão, mas o propósito de cada um exige caminhos diferentes. Então, nós entendemos mais uma vez, para a gente não insistir em caminhar junto quando Deus já determinou destinos separados. A paz é a semente, não a algema. A paz da reconciliação é uma semente que a gente plantou. Por quê? Porque o próprio Senhor, ele fala. A única coisa que você deve dever às pessoas é o amor. Então, a gente não deve viver brigado com ninguém, viver sem perdoar as pessoas. Isso também nos aprisiona. Minhas irmãs, quantas pessoas, quantas mulheres principalmente, estão aprisionadas porque não conseguem perdoar. Quantos casamentos estão acabando porque não conseguem perdoar? Quantas promessas a gente está deixando de receber do Senhor porque a gente está presa? Você sabia que a falta de perdão, ela nos prende a essa pessoa? E ela não nos solta enquanto a gente não toma a decisão de perdoar. Angelita, mas perdoar não é fácil. Não é fácil. É um milagre sobrenatural do Senhor, mas o Senhor, ele só derrama esse milagre no nosso coração quando a gente vai aos pés do Senhor e fala: Senhor, eu sei que esse pecado está me prendendo. Eu sei que esse pecado está me impedindo de viver as minhas promessas. Mas eu, por mim mesma, eu não consigo perdoar, Senhor. Me ajuda. E insista com o Senhor, luta com o Senhor. Essa passagem de Jacó, que Jacó lutou com Deus, ela trouxe tanta clareza no meu coração. Porque é essas lutas que a gente tem que ter com Deus. Mas a luta que a gente tem com Deus não é um significado que a gente tem poder para vencer Deus. Não, Senhor, eu vou lutar por esse perdão que eu preciso liberar. Eu vou vir aqui em oração com o Senhor todo dia, porque eu quero lutar por isso. Eu vou lutar por isso até o Senhor me libertar disso. É isso, minhas irmãs. Vocês estão entendendo? Deus está falando com você? Versículo 17 vai dizer assim: mas Jacó partiu para Sucote e edificou para si a sua casa e fez cabanas para o gado. Por isso chamou-se aquele lugar de Sucote. Jacó, ele segue para Sucote, que significa cabanas. E ali ele estabelece temporariamente. É a primeira vez que ele edifica algo para si. Antes disso, ele só erguia tendas e altares. Sucote significa que abrigo. Não é o destino final dele, é um abrigo. É a primeira vez que a Bíblia menciona que ele está edificando algo para si. É uma cabana para ele abrigar ele e a sua família. O que a gente entende aqui? Que depois do confronto e da reconciliação, Deus nos permite um lugar de descanso e de proteção. Mas não confunda o abrigo com a promessa. Às vezes a gente para ali naquele lugar de descanso. Não é um alívio quando a gente se reconcilia? Não é um alívio quando a gente libera perdão? Ou que a gente também é perdoada? Não é um alívio quando isso acontece na nossa vida? Mas isso é um lugar de descanso e proteção, mas não é o lugar da promessa. A gente precisa continuar caminhando rumo à promessa. Sucote ali é necessário, mas ele é temporário. A promessa não é o conforto, é a direção. Ele descansa, mas ele não se acomoda. Ele tem um propósito claro. Ele tem uma visão clara de que ele precisa chegar no lugar da promessa. Ele precisa chegar a Canaã. No versículo 18 vai dizer assim, ó: voltando Jacó para Padã Arã, chegou à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã. Quando vinha de Padã Arã, e armou a sua tenda diante da cidade. Olha só, são aqui esse texto,
Ele está dizendo que o significado dele no hebraico está dizendo que ele alcançou o propósito, ele está inteiro, ele está em paz, ele está completo. Jacó chega em Siquém, que é o território dentro da terra prometida. Ele não entra na cidade, mas ele arma a sua tenda diante dela. Ele tá ali, ó, Senhor, eu cheguei até aqui, eu tô diante da promessa. Então, a gente entende o quê? Que o retorno à promessa deve ser feito com o quê? Com discernimento. Você pode até estar no território certo, mas ainda não está pronta para se misturar. Você chegou inteira, passou por todo o processo, chegou inteira. Agora, nós precisamos cuidar para não se contaminar. Precisa ter cuidado. A promessa nos espera, mas a prudência nos protege. Olha só a prudência aqui de Jacó. Ele chega na cidade, ele para diante dela. Por que ele parou ali diante dela? Sabe por que ele parou ali diante dela? Com certeza tinha um propósito no coração de Jacó. Jacó era estrategista. Jacó, ele planejava as coisas. O que tinha no coração de Jacó ali? Quando ele para, ao invés de entrar na terra prometida, será que eu e você teria esse discernimento? De parar antes, de analisar, de observar quais são as possibilidades de contaminação? Essa amizade que chegou até mim, qual é a possibilidade dela me contaminar? Esse trabalho que eu estou fazendo, qual é a possibilidade dele me afastar do Senhor? Será que a gente tem discernimento? Versículo 19 vai dizer: e comprou parte do campo em que armava sua tenda, das mãos dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 moedas. Jacó, ele compra a terra. Isso é algo inédito aqui até então. Isso representa o quê? Posse, estabelecimento e início de herança territorial. Jacó, ele não chega tomando posse, ele vai lá comprar um pedaço da terra. Ele não chega falando, ó, Deus me prometeu isso daqui e eu vim aqui tomar posse. Não. Olha o discernimento de Jacó. Olha a sabedoria de Jacó. Ele vai comprando o território. Ele vai comprando para tomar posse. Antes de dominar, o que nós aprendemos aqui? Que antes de dominar, Deus nos dá um pedaço para plantar. Você não precisa herdar tudo de uma vez, mas precisa começar a construir com honra. Hoje o Senhor está nos dando um pedacinho da terra prometida para a gente plantar. E esse pedacinho, ele vai nos dar depois uma herança territorial. Qual é o pedacinho da terra que Deus nos deu para plantar? É o nosso lar, é a nossa casa, é o nosso trabalho. Em cada lugar que Deus nos plantou, é um pedacinho de terra que Ele nos dá para plantar. Para a gente começar a construir honra, para a gente começar a construir coisas que glorificam o nome do Senhor. E hoje, o que a gente aprende com isso? Que a gente está comprando esse pedaço com fé, onde Deus nos mandou plantar. O que começa com tendas, termina com cidades consagradas. Aonde Deus te plantou? Quais são os lugares que Deus te plantou? Deus te plantou num lar? Deus te plantou num trabalho? Deus te plantou no Japão? Deus te plantou no Brasil? Deus te plantou numa igreja? E esse lugar que Deus te deu é para você começar a tomar posse, a ser herdeira do Senhor. Você precisa começar a construir com honra. Versículo 20 diz assim: ali levantou um altar e lhe deu o nome de El-Elohe Israel. Jacó edifica aqui um altar. Ele edifica um altar e nomeia ele de El-Elohe Israel, que significa Deus, o Deus de Israel. É a primeira vez que ele se refere a si mesmo com um novo nome. Olha só. Deus,
o Deus de Israel. Ou seja, ele tá declarando aqui, Deus é o meu Deus. Lembra que quando ele foi lá, quando ele parou, que ele deu o nome de Betel, lá quando ele estava fugindo do seu irmão, que Deus aparece para ele, ali em sonho, abre a janela do céu e tem os anjos descendo e subindo, ele vê a escada. Você lembra que ele fala assim, que se Deus estivesse com ele, se Deus estivesse com ele nessa caminhada, nessa nova jornada da vida dele, ele iria ter Deus como Deus dele? Olha, é uma caminhada de experiência com Deus que Jacó está tendo. E aqui é a primeira vez que ele ergue o altar, nomeia e declara, Deus é o Deus de Israel. Deus é o meu Deus. É a primeira vez que ele se refere a si mesmo com esse novo nome que ele ganhou lá em Peniel. Antes ele dizia, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus disso, Deus daquilo, mas agora ele diz, o Senhor é o meu Deus. Eu e você já passamos por essa experiência, minha irmã, de dizer, o Senhor é o meu Deus. A identidade profética aqui se torna pública quando eu e você consagra território com adoração. Eu e você precisamos nos tornar Israel, não quando apenas recebe o nome, mas quando edifica o altar com ele. A promessa aqui é muito real, quando o altar carrega o nome, o nosso nome. Não basta ser chamado, é preciso edificar, é preciso declarar. Ele é o Deus de quem eu me tornei. Esse Deus de quem eu e você nos tornamos, será que esse Deus ele é real na nossa vida? Ou será que ele é colocado de lado e nós só falamos, Deus é meu Deus, mas nós não temos um relacionamento firme com ele, nós não temos um relacionamento sério, nós não temos um compromisso, sério e verdadeiro com o Senhor. Jacó, ele não termina o capítulo no mesmo lugar que começou. Ele saiu mancando, ele entrou reconciliado, ele recusou pressão, ele andou no seu tempo e descansou em Sucote, mas ele entra em Canaã. E no final, ele consagrou a sua identidade com um altar. Ele consagrou a sua identidade com o altar. Uau! Que devocional incrível! Vamos recapitular aqui as principais lições que nós aprendemos aqui. Para nós agora, que somos mulheres, que aprendeu a andar no nosso tempo, a recusar pressões e edificar com a nossa identidade. Primeira lição que nós aprendemos, nem todo convite é direção. Recusar também pode ser obediência. Eu e você não precisamos andar com quem Deus só mandou a gente perdoar. Reconciliação não é obrigação de convivência. Isso precisa estar muito claro no nosso coração. E nós vamos pedir ao Senhor, Senhor, me dá sabedoria para não dizer sim ao que parece paz, mas anula a minha identidade. Que a minha reconciliação seja limpa, mas meu caminho seja guiado por ti. Segunda lição, a pressa pode matar o que é frágil. Proteja o ritmo da promessa. Minhas irmãs, isso aqui é muito sério. A pressa pode matar o que é frágil. Proteja o ritmo da promessa. Se você, veio agora no meu coração o quanto eu fui apressada depois que eu recebi Jesus como meu Senhor e Salvador, o quanto eu fui apressada em apresentar Jesus para todo mundo da minha família. Não tive sabedoria. E muitas vezes eu posso ter matado o que estava frágil. Eu posso ter matado ali o que Deus estava plantando. Mas glória a Deus que Deus não deixa, né? Morto aquilo que é propósito dele. Então, eu e você, nós precisamos entender que forçar demais pode matar. O que você tem forçado? Eu e você somos responsáveis
pela vida dos pequenos que nós carregamos, pelos filhos, pelos projetos, pelos recomeços. A força de Esaú, ela não pode guiar a sensibilidade do nosso rebanho. Nós precisamos orar e pedir para o Senhor, Pai, nos ensina a respeitar o tempo daquilo que o Senhor me confiou. Eu não quero apressar o processo. Eu quero preservar o que é precioso. Terceira lição. Quem tem visão, caminha devagar, mas chega onde precisa. O tempo de Deus tem um compasso, tem um processo. E andar nesse ritmo não é lentidão, é governo. É ter discernimento do passo a passo. É ter sabedoria, buscar sabedoria do alto para poder caminhar. E nós vamos orar, Espírito Santo de Deus, me livra da comparação, da ansiedade, que eu não corra para agradar, mas que eu avance para te obedecer. Quarta lição, reconciliação não obriga vigilância, e nem a vigilância é favor. Olha só, eu e você precisamos ser vigiada por quem... Nós não precisamos ser vigiada por quem a gente perdoou, ou por quem nós perdoamos, ou por quem perdoou a gente. Eu e você foi reconciliada, mas para viver livre. Olha só, esse texto está falando muito, né, sobre o cuidado que a gente tem que ter de não trazer aquela pessoa de volta que a gente teve a reconciliação para andar com a gente. A gente tem que ter discernimento. Então vamos pedir para o Senhor, Senhor, nos ajuda a discernir as pressões disfarçadas de ajuda. Me ensina a dizer não com paz. Não para magoar e ferir de novo a pessoa. Amém? Quem é hoje a pessoa que Deus está te mostrando que não pode mais caminhar com você? Que está tirando a sua identidade? Que está tirando a promessa da sua vida? Precisa discernir. Nós entendemos também, quinta lição, que Sucote é abrigo, não é destino. Deus, ele permite que a gente pare, respire, mas ele não quer que a gente fique parada. Ele quer que a gente tenha um conforto momentâneo, um descanso momentâneo, mas a gente precisa estar caminhando rumo à promessa. Qual que é a nossa maior promessa, minhas irmãs? É chegar em Canaã. É chegar lá na Nova Jerusalém. É estar com o Senhor. E essa caminhada, ela precisa ser dado passo a passo com cuidado. Lição 6. Chegar é a prova de que Deus protegeu até quando eu e você andou mancando. Jacó, ele chega são aqui. Ele vai, Deus está com ele, ele volta, Deus está com ele. Ele chega são, ele chega protegido, ele não foi comido por feras, ele não foi devorado pela manipulação de Labão, seu sogro. Ele chegou são. A palavra são aqui é a prova de que Deus protegeu Jacó até quando ele andou mancando. O que nós tiramos dessa lição aqui, minhas irmãs? Que mesmo ferida, eu e você estamos chegando inteiras. Mesmo transformada, nós ainda somos prudentes. Nós armamos a nossa tenda diante da cidade. E nós devemos orar, Pai, obrigada por me trazer em paz. Continua guardando o meu coração, para que mesmo na terra prometida, eu não perca a vigilância espiritual. 7ª lição. Comprar o campo é declarar, aqui eu começo a herdar. Será que eu e você ainda não tem tudo, mas pode começar a estabelecer domínio onde Deus nos plantou? O que começa com a compra de campo termina com uma nação inteira. E comprar o campo aqui, minhas irmãs, está falando de espiritualidade. Está falando da gente comprar o nosso território em oração, em jejuns, em consagração. Então nós precisamos orar, Senhor, eu consagro cada pedaço que o Senhor me deste
não para herdar por força, mas eu quero possuir por honra. Eu quero possuir em honra, o Senhor me entregar isso em honra, porque eu tô sendo fiel à sua promessa. Eu tô buscando cada dia mais entender o seu propósito. Eu tô buscando cada dia mais entender a sua palavra. Vai com Deus, Nia. Deus te abençoe, minha irmã. Por último, última lição. Não, penúltima. O altar sela o nome. Levantou o altar e clamou: El Erroi, Israel. Jacó já havia recebido o nome de Israel em Peniel, mas só agora ele assume publicamente a sua identidade. O altar é o lugar onde a sua identidade se manifesta com clareza. Então nós aprendemos que Deus hoje, Deus está edificando quem nós somos. Deus está mostrando para nós que a gente já não é mais Jacó. Nós não somos mais enganadoras, nós não somos mais usurpadoras. Nós somos mulheres que caminham com a identidade na presença de Deus. Nós já não somos aquela que fugia mais da situação. Nós somos aquela que governa, que toma o governo nas nossas mãos. E o governo é depositado no nosso coração e na nossa mente, na nossa identidade, quando a gente começa a andar na presença. Aí a gente declara: tu és o meu Deus e eu sou Israel. Eu assumo a minha identidade. Eu assumo a minha identidade de mulher que edifica. Eu assumo a minha identidade de mulher sábia. Eu assumo a minha posição de orar por mim, pelos meus filhos, pela minha família, pelos nossos negócios. Eu assumo a minha identidade. A nona e última lição que a gente aprende aqui é que a identidade profética se revela quando eu e você consagra a nossa conquista ao Deus que nos formou. Jacó, quando ele entra em Canaã, ele não entra com barulho, mas ele entra com altar. Depois da luta, da reconciliação e do recuo, ele consagra, porque a terra não é só herança, é altar. E nós precisamos orar: Senhor, tudo que eu conquistei vem de ti. Eu não quero apenas chegar, eu quero consagrar. Eu não quero só o território, eu quero o teu governo sobre ele. Tu és o Deus de quem eu sou, e o altar será o sinal disso. Minhas irmãs, quantas vezes Deus traz conquistas para nós, Deus traz vitórias para nós, Deus nos livra, Deus nos cura, Deus nos sara. E quantas vezes a gente tem levantado um altar ao Senhor? A gente tem vitórias, mas a gente ainda está com a identidade de Jacó. Eu sei, eu faço, eu quero o meu, eu vou roubar o direito de primogenitura. Tudo é eu. Mas quando ele se torna Israel, ele entende a graça. Ele entende que tudo é graça. Que ele declara que o favor do Senhor é que o fez estar onde ele está. O favor do Senhor é que trouxe para ele tudo o que ele tem hoje. Será que eu e você tem essa consciência? Será que eu e você olhamos para nossa casa e falamos assim: o Senhor me deu essa casa. Tudo que eu tenho conquistado vem do Senhor. E é para honrar o teu nome. Eu e meu esposo, a gente tem o costume, desde quando a gente se converteu, a gente tem o hábito de consagrar tudo ao Senhor. Tudo, você pode ver, todas as nossas conquistas, a gente faz culto consagrando ao Senhor. Todas as nossas compras, todas, casa, carro, todos os bens que Deus nos deu, a gente consagra a Ele. E a gente entende que é graça do Senhor. Ah, Angelita, mas eu trabalhei, eu conquistei. Minhas irmãs,
Nós podemos ter até trabalhado, mas quem nos deu a saúde, quem nos deu o emprego, quem nos fortaleceu, quem nos trouxe a essa conquista foi o Senhor. Porque a própria Bíblia fala que sem o Senhor nada podemos fazer. Então nós precisamos ter a consciência de que tudo vem do Senhor. E tudo é para a glória dele, é para o louvor dele, é para que o nome dele seja engrandecido. Então, se eu e você temos um lar, se eu e você temos filhos, se eu e você ainda temos pais vivos, mães vivas, se eu e você temos esposos, tudo isso é graça do Senhor sobre a nossa vida. E nós precisamos honrar o Senhor. Como que eu honro, Angelita? Não estou entendendo. Como que eu honro o Senhor? Honrar o Senhor aonde o Senhor nos plantou. Honrar os nossos pais. Honrar as nossas mães. Honrar. Ah, mas meu pai é muito complicado. Minha mãe é muito complicada. Não dá para honrar, não. Não dá? Então, tá em desobediência. A Bíblia fala que o único mandamento com promessa que tem na Bíblia é honrar pai e mãe. Para que tudo te vá bem e você tenha vida longa. Quantos filhos que não têm honrado pais e tudo na vida tem se tornado um pesadelo. E até a própria vida tem sido ceifada tão cedo. Então compreende como as promessas de Deus, como os ensinamentos do Senhor, eles são para nos proteger. Eles são para nos fazer entender que em tudo nós precisamos edificar um altar de honra ao Senhor e entregar a Ele tudo que Ele tem nos dado. O que você precisa entregar para o Senhor hoje como honra? É a casa que você conquistou? É o carro que você comprou? É o filho que chegou? A filha que chegou? Nada é nosso. Tudo é do Senhor. Lembra, nós não queremos apenas chegar, nós queremos consagrar. Nós não queremos só o território, nós queremos o governo do Senhor sobre o território e sobre nós. Nós queremos declarar: Tu és o Deus de quem eu sou. Eu pertenço ao Senhor. A minha vida é do Senhor. A minha vida é para te servir. A minha vida é para te exaltar. Vamos orar? Entrega o seu altar hoje ao Senhor. Que a partir desse entendimento que nós tivemos hoje, nós possamos ainda mais consagrar ao Senhor tudo o que chega nas nossas mãos. Mas agora com consciência que a palavra trouxe para nós hoje. E a conquista vai chegar. Vamos entrar em Canaã, em nome de Jesus. Senhor Deus maravilhoso Pai, eu quero te louvar e te agradecer, porque a tua palavra é rica, a tua palavra nos orienta, a tua palavra nos dá discernimento, a tua palavra nos dá sabedoria, a tua palavra traz clareza e entendimento. E nós estamos aqui, Pai, diante do Senhor, reconhecendo as nossas falhas, as nossas fraquezas, tantas coisas, Pai, que nós recebemos do Senhor e não erguemos um altar. Tantos livramentos, tanta proteção, tanto cuidado, tantas conquistas, Pai, que nós recebemos do Senhor e nem lembramos que tudo vem do Senhor, que tudo é pela Tua graça, que tudo é pela Tua misericórdia. Pai, se há altares em nosso coração que não sejam dedicados a Ti, Pai, que o Senhor venha destruir esses altares hoje, que o Senhor venha destruir esses ídolos e que o único altar que seja levantado no nosso coração seja de reconhecimento da Tua graça, de reconhecimento de que tudo vem do Senhor e que a gratidão possa ser, Pai, a partir de agora, um princípio do nosso coração. Nos ajuda a ser gratas, Pai, por tudo, pelo nosso acordar,
pelo nosso falar, pelo nosso respirar, pelo nosso agir, pelo nosso lar, pela nossa cama, pela nossa alimentação, pelas pessoas que o Senhor tem trazido na nossa vida, pelas reconciliações. Obrigado, Pai, por estar levando a nossa mente a um outro nível. Obrigado pela nova identidade que o Senhor nos dá hoje. Essa identidade de ser Israel, de confessar o Senhor como nosso Deus e ter essa convicção de que o Senhor está conosco, cuidando de nós a todo tempo. Que saiam das nossas vidas as desobediências, as murmurações, os pecados que têm nos impedido de viver a nossa verdadeira identidade no Senhor. Nos ajuda, Pai. Nós estamos aqui implorando. Nós estamos aqui rendidas aos teus pés, querendo essa transformação. Em nome de Jesus, nos faça desfrutar da promessa. Nos faça entrar em Canaã como filhas do Deus Altíssimo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero falar com você que chegou aqui do YouTube agora. Se você ouviu essa mensagem e Deus falou ao seu coração, que você possa entregar sua vida para Jesus, para que Ele possa te entregar a promessa de se tornar filha, de se tornar filho. E se você tem esse desejo, Angelita, eu não sei como que eu faço. Ora, fala, Senhor, eu tenho andado até hoje desgarrada. Eu tenho andado até hoje longe da tua presença. Eu não sabia que eu precisava de ter Jesus como meu Senhor e Salvador para que eu pudesse me tornar filha. Mas hoje eu entrego a minha vida ao Senhor. Hoje eu entrego a minha vida ao senhorio de Cristo. E eu quero a orientação do Espírito Santo para eu dar cada passo da minha vida. Se você fizer essa oração de todo o seu coração, o Senhor, Ele te resgata hoje. Está tendo uma grande festa no céu quando um pecador se arrepende. E se você fez essa oração, escreve aqui no comentário para mim. E se você quer participar do nosso devocional diário no Clube da Bíblia, eu vou deixar o link aqui na descrição. É só você entrar e vir participar conosco. Amém? Amém, minhas irmãs? Glória a Deus. Quem gostaria de abrir o microfone aí e falar algo que o Senhor falou ao seu coração? Participa comigo? Quem gostaria? Quem assumiu a sua nova identidade hoje? De Israel. Quem gostaria de falar? Quem não puder falar, quiser escrever, pode escrever que eu quero ler. Mas vamos falar alguma coisa? Vamos honrar o Senhor com isso tudo que Ele depositou no nosso coração? Vamos honrar o Senhor? Quem gostaria de abrir o microfone? Amém, Gi. Glória a Deus por essa palavra abençoada. E eu acho um meu novo caráter em Cristo, em nome de Jesus. Essa palavra de Jacó eu tenho ouvido e tem, assim, transformado a minha vida, tem me mostrado muita coisa. Que às vezes a gente não murmura, mas às vezes nem percebe, está querendo controlar, né? Está querendo abraçar o mundo. E Deus me mostrou isso. Amém. Porque muitas vezes você acha que só você que está certa, só você que faz certinho as coisas, e não é assim. O governo precisa ser o governo do Senhor nas nossas vidas. Amém. Para que nós possamos ter humildade, lançar fora toda soberba, lançar fora todo achismo, né? Achar que a gente é boa, achar que a gente pode, que a gente faz melhor. E o Senhor tem falado muito esses dias comigo, Amém. sabe? E eu verdadeiramente tenho me colocado em posição para ser de filha, para verdadeiramente fazer a vontade do Pai e não a minha. Amém. É o que está escrito na palavra, né? Que o meu eu diminua para que Cristo cresça em mim. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém, minha prima. Obrigada pelo seu testemunho. Obrigada por compartilhar o que o Senhor está fazendo na sua vida. Isso edifica muito, muito a nossa vida e a vida das outras pessoas. Eu também tenho me reposicionado. Eu também tenho me rendido cada dia mais aos pés do Senhor. Essa palavra, ela tem me transformado. Ela está transbordando dentro do meu coração. E a única coisa que eu tenho sentido é sede e mais sede de estar diante da palavra de Deus.
É só isso que o meu coração almeja, é sede e mais sede de estar aqui nos devocionais de manhã, escutando, recebendo o maná diário, e isso tem me fortalecido muito, tem me tornado uma outra pessoa. E eu louvo a Deus por isso, porque eu sei que o que está acontecendo comigo na minha vida está acontecendo na vida de vocês também. Louvado seja Deus por isso. Amém? Minhas irmãs, um ótimo dia para quem está aqui no Japão. Uma ótima noite para quem está no Brasil. Durma com Deus. Amanhã, se Deus assim permitir, a gente vai estar aqui de novo, entrando no capítulo 34 de Gênesis e recebendo mais a nossa porção do maná diário. Amém? Um beijo para vocês. Obrigado por estarem comigo até agora. Um beijo, fiquem na paz do Senhor Jesus e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Podem sair. Deus abençoe.